Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversas de Travesseiro com Will. E hoje estamos iniciando nosso 12º episódio com o tema Tenho traumas a aniversário, não mais. E por que falar desse tema? Então, eu completo o ano dia 5 de abril e falta apenas algumas horas para esse momento chegar. E realmente, a cada aniversário, eu acho que passa um filme na minha cabeça sobre tudo que eu tenho vivido, né? Desde a infância até os dias atuais, a gente tem a nossa história, né, de vida, a gente sai escrevendo capítulo por capítulo, ano a ano, e tudo que a gente vivencia, tudo que a gente passa, nos marca de alguma forma, seja positivamente, seja negativamente. Então, eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado, para que a gente possa conversar sobre esse momento que é tão especial e significativo na vida de cada um. Para algumas pessoas, um momento de felicidade e celebração. Para outros, um momento de tristeza e frustração. Então a gente vai refletir como é que a gente lida com essas emoções e como é que a gente enxerga essa data, esse momento na vida da gente. Então eu quis trazer esse tema porque durante muitos anos, de fato, para mim foi uma data traumatizante. Eu não conseguia celebrar, eu não conseguia comemorar, eu não conseguia ficar feliz quando essa data chegava, por questões de coisas que eu passei na infância e eu fui deixando essas emoções do passado falarem mais alto do que aquilo que eu estava vivenciando no momento. O que eu acho que não é legal, não é saudável, né? A gente ficar carregando esse fardo, carregando esse peso por coisas que nos aconteceram lá atrás. Então, durante muitos e muitos anos, eu não conseguia celebrar. Na verdade, para mim, quando se aproximava, já começava aquele sentimento de angústia, de aflição, porque a data estava se aproximando, né? E aí eu lembrava que aquele momento, para mim, ia representar um momento onde eu ia me sentir inferior, sabe, desvalorizado. E aí eu fiquei carregando durante muito tempo esse peso, que graças a Deus hoje eu não carrego mais, sabe? E tudo isso eu associei por coisas que me aconteceram na infância, né? Então, assim, hoje em dia eu consigo celebrar, é uma data importante para mim. Eu gosto de comemorar, eu gosto de estar perto das pessoas que eu amo, mas eu acho que não tá 100%, mas eu diria que tá 99%, 95% nessa faixa, porque só tem um detalhezinho que eu ainda não superei de lá, que é o fato de eu não gostar de ganhar chocolate no meu aniversário. Se você me der em qualquer época do ano, por exemplo, no Natal, no Réveillon, numa Páscoa, sabe? Em qualquer época, eu normalmente costumo gostar, ficar feliz por ser lembrado, mas especificamente no meu aniversário eu não gosto muito de ganhar. Quando as pessoas me dão, eu recebo de coração, sabe? Até porque a pessoa teve consideração, ela lembrou de mim, ela quis me homenagear de alguma forma. Então, eu transpareço isso porque de fato é algo que eu venho trabalhando dentro de mim. E tudo que a gente passa na vida, a gente não muda do dia para a noite, são processos que a gente passa. Então, esse é um último processo que eu falto para finalizar tudo isso que eu vivenciei lá atrás, sabe? Mas, tirando esse detalhezinho, eu realmente gosto muito de comemorar. Inclusive, eu gosto de comemorar no dia. Então, se não cair no final de semana, por exemplo, então eu gosto de fazer alguma coisa no dia. Seja sair para comer em algum lugar, alguma coisa, um restaurante, um barzinho, enfim, qualquer coisa. Mas eu gosto de fazer alguma coisa no dia. E aí, final de semana, eu volto a comemorar, porque eu acho que é divino a gente poder comemorar mais um ano de vida, sabe? Mais uma conquista. Eu acho que é o maior dom que a gente tem na vida, é o dom da vida. Então, de fato, eu gosto muito, muito, muito de comemorar. Mas falando sobre os traumas, né? Porque eu acho que o nosso objetivo é isso, é entender os traumas, entender como a gente lida com isso, entender as emoções que desenvolvem, né? Que saem de nós a partir desse acontecimento. Então eu gostaria de começar, se você tem algum trauma, de perguntar, você já conseguiu identificar de onde surgiu isso? O que é que te causa essa angústia, essa dor, essa aflição de você não conseguir
celebrar, não conseguir comemorar, não conseguir se sentir feliz nesse dia, que é um dia extremamente especial, né? O dia que você veio ao mundo. Não é qualquer dia como outro qualquer. É um dia extremamente especial na nossa vida e que a gente tem que comemorar, tem que celebrar, tem que agradecer, né? O dom da vida. Então, a partir do momento que a gente identifica, a gente começa a trabalhar dentro da gente isso, para que a emoção daquele acontecimento ele não continue repercutindo dentro da gente ano após ano. Porque, cara, foi algo que te aconteceu lá atrás. E você vai deixar esse acontecimento ficar moldando a tua vida, ficar moldando o teu aniversário ano após ano. Então, realmente é algo que não é bacana de se fazer. A gente precisa identificar, a partir do momento que identifica, começar a trabalhar isso dentro da gente, porque esse é o melhor caminho. Então, a vida, ela é um dos dons mais preciosos que temos. E ele deve ser celebrado. Eu realmente me identifico com essa frase. Essa frase ela passou a ter sentido para mim, que eu acho que por muito tempo não teve. E principalmente pelo fato de eu me comparar, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a grande maioria das pessoas não gostam, assim como eu também não gosto de ser comparado, principalmente com outras pessoas, né? Tipo, ser comparado de forma a te colocar numa posição inferior, abaixo. O outro é maior do que você, o outro é superior a você. Então, quando a gente faz esse tipo de comparação, não é legal. E, infelizmente, não só são as pessoas que fazem isso, às vezes somos nós mesmos que fazemos. E eu tenho consciência de que eu fazia isso, de me comparar com outras pessoas e fazer com que eu me sentisse inferior diante daquela situação, diante do meu aniversário, por alguns acontecimentos, por questão de criar expectativas. Então eu vejo que expectativas é uma coisa que não está relacionada apenas a nós adultos, né? Desde lá criança a gente cria essas expectativas, a gente espera algo dos nossos pais, a gente espera algo dos nossos familiares, a gente espera algo dos nossos amigos. E quando as pessoas não atendem, a gente fica frustrado e isso marca, infelizmente, algumas vezes de forma negativa. Então, eu me comparei muito na infância com outras pessoas e essa comparação sempre foi me colocando numa posição abaixo. Hoje em dia, eu me permito comparar, desde que seja eu me comparando comigo mesmo. Quem eu fui lá atrás, sabe? Então, eu consigo perceber a evolução, eu consigo perceber melhora. Então, isso vai trabalhando dentro de mim, isso vai fazendo com que eu evolua. E como é que a gente faz para superar tudo isso, né? Como é que a gente faz para superar esses traumas? Como é que a gente faz para superar esses bloqueios, esses sentimentos, essas frustrações? Simplesmente eu comecei a centrar isso mais na minha espiritualidade, né? Que isso aí vai de acordo com as crenças de cada um. Então, o que é o sagrado, o que é o divino para você? É o universo, é Deus, seja lá aquilo que você acredita, que para mim é Deus. Eu sou católico, então comecei a trabalhar isso dentro da minha espiritualidade, de apresentar a Deus esses traumas, apresentar a Deus essas aflições, essas angústias, esses ressentimentos, sabe? Esse sentimento de inferioridade. E aí eu fui conseguindo evoluir e quebrar esses bloqueios e quebrar esses sentimentos que eu havia desenvolvido dentro de mim, sabe? Então comecei a apresentar, cura isso, cura isso, cura isso, sabe? Nas minhas orações, nas minhas conversas com Deus, eu comecei a apresentar cada um desses bloqueios que eu tinha. E eu acho que a espiritualidade me ajudou de forma gigantesca na quebra desses bloqueios e de parar de carregar esses sentimentos do passado para o meu presente. Eu não precisava mais de tudo aquilo, aquilo já não fazia mais sentido, sabe? E eu não me permitia viver novas experiências, de celebrar esse fato, esse acontecimento que era o meu aniversário, com outras pessoas, com outros amigos, com os meus familiares. Então, assim, a vida ficava estagnada naquele ponto, porque eu só lembrava daqueles acontecimentos ano após ano.
Então eu disse, eu não quero mais carregar esse fardo, eu não quero mais carregar esse peso. Toma, Deus, está em tuas mãos, toma conta, porque daqui em diante eu quero escrever uma nova história na minha vida. Eu quero conseguir comemorar, eu quero conseguir celebrar essa data, porque é uma data importante para mim. E aí eu fui trabalhando e a cada ano eu fui quebrando essas coisas dentro de mim, quebrando esses bloqueios, quebrando esses traumas e superando, sabe, aqueles sentimentos negativos, entendendo que eu era agraciado, sou abençoado, porque eu estou podendo comemorar mais um ano de vida, sabe? E é um sentimento muito bonito quando a gente começa a olhar para a situação com gratidão, ao invés de olhar com olhares negativos. Eu fico até emocionado. Eu, particularmente, sempre que está próximo do meu aniversário, né? Esses dias anteriores eu já fico mais sensível. Isso para mim é algo comum, que eu já entendo, já sei lidar, já tá tudo ok, tudo bem com isso. Porque eu fico realmente mais sensível nos dias anteriores. Como eu completo dia 5, normalmente uma semana antes, ou a partir do dia 1º de abril, eu já começo a me sentir sensível. Eu acho que é justamente essa retrospectiva que a gente faz, né? Porque é um novo ciclo que se inicia. É a oportunidade de refazer a sua história, de recomeçar, é um novo ciclo que começa. Então, a partir daquele momento, eu posso mudar a minha história, eu posso reescrever a minha história, eu posso fazer algo diferente, eu posso mudar o capítulo, encerrar aquele capítulo e dizer, pronto, a partir de agora eu quero outra história, porque essa história está encerrada, sabe? Então, da mesma forma que a gente faz isso no Réveillon, que é aquela transição, aquela fase, aquele ciclo que se fecha, o nosso aniversário ele também é. E aí a gente pode fechar um ciclo e começar a pensar a partir desse momento que história eu quero escrever, sabe? Então eu fico muito mais sensível, com afeto, com abraço, com carinho, com demonstração, sabe? E é interessante que a gente percebe que se a gente não tomar cuidado, a gente pega de volta alguns traumas, a gente pega de volta algumas coisas que a gente já tinha conseguido abandonar, né? Por exemplo, eu ano passado fiz festa, né? Como eu fiz 30 anos, então fiz festa de aniversário mesmo, de chamar o pessoal, de reservar um espaço com bolo, com tudo, estilo uma baladinha. Foi muito massa, mas eu fiquei frustrado com algumas coisas, eu fiquei, poxa, não sei o que lá, sabe? Mas eu, graças a Deus, consegui celebrar e comemorar e aproveitar. E hoje em dia eu paro e penso, cara, eu vou celebrar, eu vou comemorar com os que estão presentes, sabe? A gente tem que entender isso. Não vai estar todo mundo que a gente gostaria que estivesse, mas a gente não pode deixar de aproveitar com quem está, com quem se fez presente. Você está sendo agraciado porque aquelas pessoas tiveram como estar ali, sabe? Escolheram estar ali. Enfim, a gente sabe que existe inúmeros fatores, né, que fazem com que as pessoas possam estar presentes ou não, quem você convidou. E aí cada um com as suas situações, com as suas peculiaridades. Mas aí eu consegui celebrar. Aí nesse ano eu organizei novamente, né, um momento para comemorar no dia e outro momento para comemorar no final de semana, né? Até porque nem todo mundo é de balada, coisa e tal, então vou comemorar num restaurante, com o pessoal que não é de balada, com família, né? Enfim, porque aí eu consigo comemorar com o máximo de pessoas possíveis que são importantes para mim. E diante de algumas situações, começou a desencadear dentro de mim aquele sentimento de frustração, sabe? Por algumas coisas. E aí eu já tava pensando, cara, a partir do próximo ano morreu isso, não vou mais fazer, sabe? Saio pra comer em algum lugar e pronto, com o pessoal de casa, sabe? E eu tava desenvolvendo esse sentimento dentro de mim novamente. E aí eu disse, não, não é isso, cara. Sabe?
Se for um desejo meu de comemorar dessa forma, que for algo do meu coração, tudo certo. Mas não por acontecimentos do passado, não por frustrações, não por, por esse tipo de sentimento, né? Não por esse tipo de coisa, dessas expectativas que foram quebradas. Eu acho que esse não é o melhor caminho. Então, consegui compreender, eu disse, não, vai chegar o dia, eu vou comemorar com quem estiver presente, vai chegar o final de semana, eu vou comemorar com quem puder estar lá, vamos nos divertir, vamos dançar, vamos celebrar, sabe? Porque a vida é isso, a vida é o dom, a gente tem que comemorar e celebrar enquanto nós temos as pessoas ao nosso redor, né? Então, isso é uma graça, isso é uma bênção. Eu vejo dessa forma. Então, quero imensamente comemorar com as pessoas que puderem estar presentes, sabe? E continuar com esse sentimento nos próximos anos, fazendo sempre dessa forma, sempre que possível, comemorar com as pessoas que são importantes para mim e agradecer, né? Eu acho que o principal de tudo é isso, da gente agradecer o dom da vida, agradecer de ter a oportunidade de continuar escrevendo a nossa história, de que teve mais um ano de histórias contadas, um ciclo fechado e um outro que se inicia. Então a gente tem inúmeros motivos para agradecer. E eu acho que na vida, não só em relação ao aniversário, mas em relação a tudo que nos acontece, quanto mais a gente consegue olhar para as situações com gratidão, sabe? Mais a gente fica leve, mais a gente fica em paz, mais a gente entende que a vida é sobre isso, né? A gente não vai ficar lamentando pelo que deu errado, lamentando pelo que não saiu da forma que a gente desejava, e sim agradecendo pelas oportunidades que a vida nos dá de fazer da forma que é possível, de celebrar da forma que é possível, de estar perto das pessoas que puderam estar presentes. Então, ver que celebração, ver que bênção, ver que agraciamento da vida, do universo, de Deus, da gente poder estar naquele momento perto das pessoas que a gente ama. Isso é muito grandioso, minha gente. Isso é gigantesco, sabe? De uma dimensão que eu acho que muitas vezes as palavras elas não conseguem descrever. Da gente estar ali com aqueles que importam pra gente, com aqueles que se importam com a gente, com aqueles que a gente ama e que também nos amam. Então isso é divino, isso é gracioso, isso é de um valor inestimável, sabe? De que não tem dinheiro no mundo que pague isso, que pague esse momento, que pague essas pessoas. Porque a gente tem o privilégio de poder estar celebrando com elas. Então isso é gigantesco. E eu acho que não dá para passar em branco esse tipo de coisa, sabe? Como se fosse uma coisa qualquer. Não é. A gente está podendo comemorar, a gente está podendo celebrar com saúde, com várias coisas boas que nós temos na vida, com as pessoas que a gente ama. Né? Quantos não gostariam de estar nessa posição, de poder estar fazendo isso e não podem? Né? Então a gente tem que entender isso, de fazer da forma que é possível com as pessoas que naquele momento forem possível, sabe? E não se deixar abater por aqueles que não puderam estar presentes, mas ficar feliz pelos que estão, pelos que estiveram, pelos que puderam, sabe? Isso é muito grandioso. Ai, ai, ai. E é muito interessante que a gente começa a perceber que a partir do momento que a gente vai deixando essas coisas para trás, né? Essas coisas que foram negativas na nossa vida, elas vão deixando de ter importância, elas vão deixando de ter peso. Então a gente vai seguindo, a gente vai construindo uma nova história, a gente vai fazendo tudo aquilo que é possível, sabe? E a gente começa a tomar posse, a ter dentro da gente um sentimento de gratidão, de conforto, de paz. Eu acho que a vida é muito sobre isso, sabe? De qual,
qual é a sensação, sabe? Qual é a emoção, qual o sentimento que as pessoas têm de conviverem com você, de celebrar esse momento, de estar presente com você. Então a vida é muito disso, sabe? E a gente tem que focar muito no que a gente quer, no que a gente deseja, no que é importante pra gente. E eu gostaria muito de reforçar essa questão do lado espiritual. Ele nos ajuda em diversas áreas da nossa vida. Na vida amorosa, na vida familiar, na própria vida espiritual, certo? Na vida profissional. Então, quando a gente coloca nas mãos de Deus os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas metas, a gente consegue ter mais leveza, sabe? E de acreditar que tudo vai dar certo. Então, quando a gente pega também aquela carga negativa que foram nossos traumas. Hoje eu trago o trauma do aniversário, mas poderia ser qualquer outro trauma. Então, quando a gente pega isso, que normalmente traz um peso para a nossa vida, e coloca e deposita na mão de Deus, na mão do universo, sabe? Na mão de quem você acreditar que seja esse ser superior, a gente começa a ter mais leveza na vida, a gente vê que não tem necessidade, sabe? De a gente carregar essa carga, esse peso. É uma escolha. Você escolhe carregar esse peso, você escolhe levar esse fardo. Então, quando você decide não mais carregar, quando você coloca nas mãos de Deus e diz, pronto, daqui para frente eu não quero mais carregar isso, daqui para frente eu não quero mais isso, você passa a ter um novo olhar sobre aquelas situações. Então, que você consiga, sabe? Hoje é o meu grande desejo, diante do episódio que a gente está abordando, né? Do episódio de hoje, que você consiga se livrar de todos esses traumas, que você consiga se livrar de todos esses pesos, que você entenda que nutrir dentro de si o sentimento de gratidão, ele vai te trazer muito mais benefícios do que você imagina. Então, tudo aquilo que foi de negativo, tudo aquilo que foi de pesado, de difícil, não carregue mais com você, sabe? Entregue nas mãos de Deus, do universo, da vida. Enfim, lance para o universo isso e se liberte de todos esses sentimentos negativos, porque você tem uma vida inteira pela frente para construir novas histórias, para construir grandes acontecimentos, grandes momentos na sua vida, certo? Isso em qualquer área da sua vida. Então, se liberte de tudo isso, mantenha o sentimento de gratidão, celebre o dom da sua vida quando chegar ao seu aniversário, porque isso é um privilégio. Tantos partem cedo, tantos partem novo, sabe? Que a gente pega e diz, tinha uma vida inteira pela frente. E a gente, ao invés de estar aproveitando essa vida que nós temos, estamos nos lamentando pela vida que não temos, pela vida que ainda não construímos, certo? Então cabe a você de fazer essas escolhas sábias, essas escolhas leves, essas escolhas saudáveis para a sua vida e entender que o melhor caminho é esse, sabe? Você vai perceber que nenhum desses pesos, nenhum desses traumas vão fazer sentido lá na frente, vão te ajudar de alguma forma, sabe? Então se liberte de tudo isso, você passa a ter uma vida mais leve. Muitos dos sentimentos negativos que nós carregamos, né, de trauma, de rancor, de ódio, de tudo isso, ele inclusive desenvolve e desencadeia doenças em nós, físicas também, né? Na maioria, obviamente, são psicológicas, né? A gente está alimentando algo muito negativo dentro da gente. Então, nosso corpo vai sentir. Então, com isso, você pode desenvolver até algumas doenças físicas, né? Por conta de toda essa carga negativa que você está alimentando dentro de si. Então, se liberte de todos esses sentimentos, se liberte de tudo isso, sabe? Alimente dentro de você a esperança. Eu acho que a esperança, ela nos traz fé no futuro, traz fé no dia de amanhã. Então, quanto mais a gente alimenta esses sentimentos
positivos dentro da gente, a gente vai aprendendo a ter uma vida mais leve. A gente vai parar de ter dificuldades? Obviamente que não, porque a vida é isso, a vida é cheia de altos e baixos. A vida vai nos trazer ensinamentos, e esses ensinamentos eles acontecem por meio das dificuldades que a gente enfrenta, mas que a gente começa a encarar a vida, começa a encarar as adversidades até com mais leveza, a gente começa a ter mais autoconfiança e entender que a gente vai superar aquilo mais facilmente, que a gente vai superar a dificuldade, superar os obstáculos, superar tudo que a vida nos apresentar de uma outra forma, porque a gente se tornou outra pessoa, né? Eu sempre toco nessa tecla de que nós somos seres em construção, porque nós aprendemos com aquilo que nós passamos e às vezes algo que a gente demorou tanto para conseguir superar lá atrás, para conseguir vencer aquele obstáculo, quando a vida nos apresenta algo parecido, algo similar, a gente já consegue passar e superar com mais facilidade, porque nós nos tornamos outros seres humanos, nós evoluímos, então conseguimos pegar tudo isso, sabe? Toda essa história, essa carga que nós temos da vida, né? Essa, essa experiência, né? E conseguir superar os obstáculos de forma mais fácil e até mais leve, na maioria dos casos, né? Claro que a vida às vezes nos apresenta situações novas e aí diante daquilo que a gente já aprendeu, a gente vai aprender a lidar com esse novo também, mas nós temos inúmeros motivos para comemorar, para celebrar, principalmente quando estamos com saúde. A gente estando com saúde, a gente vai atrás do resto, certo? Então eu espero do fundo do coração que você se liberte de todos esses traumas. E se for trauma de aniversário, supere, vá celebrar, comemore, se presenteie. Não espere que os outros façam aquilo que você pode fazer por si mesmo. Então, esse é o grande caminho, esse é o grande segredo, sabe? De que você focar cada vez mais em si. Entender que você pode fazer por você aquilo que os outros não fazem. E que você pode tornar a espiritualidade o seu aliado. Então, compreender que você não caminha sozinho, você não está sozinho. Que tem alguém que rege a nossa vida, que guia os nossos passos, que nos protege, que nos livra de muita coisa. Então esse é o melhor caminho, o caminho que a gente vai encontrar sentido no final do túnel, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, que deixe o comentário de vocês aí. Quem ainda não segue o canal, siga o canal, compartilhe a página, mande para algum amigo, certo? Então agradeço pela companhia, espero que tenham gostado e até a próxima.